Camaradas, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar nesse espaço, nessa sessão solene em homenagem aos 100 anos do PCB. Primeiramente, queria agradecer a camarada Dani Portela, o camarada Ivan Moraes, por propiciarem esse espaço para a gente, pela essa parceria, essa unidade na luta popular tão importante aqui em Recife, em Pernambuco e no Brasil. Agradecer de maneira mais geral o pessoal Pernambuco, fazer uma saudação em nome do presidente do pessoal Pernambuco que está aqui na mesa, meu amigo, meu camarada, Tiago Paraíba. Fazer uma saudação também ao companheiro Tiago Santos, da Unidade Popular pelo Socialismo, o mais recente partido revolucionário desse país, que vai contribuir muito na luta pela Revolução Brasileira. Camaradas, eu vim pensando muito no que falar hoje, né? Estava ensaiando mentalmente qual seria o conteúdo da minha fala. Mas, inevitavelmente, quando começou essa cerimônia, fazia tempo que eu não passava pela experiência de ouvir o hino nacional. Inevitavelmente, eu tive que modificar o conteúdo da minha fala. A gente está comemorando 100 anos do PCB e amanhã é o aniversário do golpe empresarial militar de 1964. A gente vive, no atual 2022, um bafo reacionário e fascista, muito representado pelo atual presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ontem o ministro da Defesa, o general Braga Neto, que dizem que será o vice-Bolsonaro, soltou uma ordem do dia comemorando o golpe e a ditadura. E essa direita reacionária, fascista, anticomunista, ela deu para se dizer patriota, para querer reivindicar o hino, a bandeira nacional. Objetivamente, provocou um sequestro dos símbolos nacionais, ao ponto de, quando a gente vê um carro hoje com a bandeira do Brasil pendurada, a primeira coisa que a gente pensa é um bolsominion. E quando a gente conta a história do Brasil no século XX, a história da luta desse país por verdadeira soberania nacional, não dá para falar dessa história sem falar dos comunistas. O Partido Comunista Brasileiro, quando ele surgiu em 1922, imediatamente ele foi um ator político ativo para dar um sentido concreto e popular à palavra soberania nacional. O Brasil, em 1922, era uma grande semicolônia da Inglaterra, em que exportava café, e toda a sua infraestrutura estava sendo construída naquele momento de ferrovias, como em Jaboatão, que ficou muito conhecida pelas suas ferrovias, era construída pelo capital inglês, que dominava tudo nesse país. O PCB foi pioneiro nas lutas, questionando essa posição semicolonial do Brasil, essa subordinação do nosso país à Inglaterra, a ausência de qualquer direito trabalhista, de liberdade de organização sindical, todos os resquícios de relações de trabalho escravagistas que estavam muito fortes no nosso país naquele momento, mais fortes do que eram hoje. Durante a década de 20 e a década de 30, o PCB teve um papel central nas lutas populares para criar, que deram origem à CLT, com todos os seus limites, com todos os seus problemas, com todas as críticas que a gente tinha e tem. O PCB teve um papel central na organização do movimento sindical, na criação das primeiras legislações trabalhistas significativas desse país. No mesmo período em que a gente conseguiu ter um papel protagonista na luta anti-imperialista e na luta antifascista no contexto de ascensão do nazifascismo na Itália e na Alemanha. Ao final da Segunda Guerra Mundial, naquele clima de frente antifascista, democrática, o PCB teve uma linha muito firme e inegociável em defesa da soberania nacional, das empresas públicas que estavam sendo criadas. O PCB, que foi tão duramente perseguido pelo governo do senhor Getúlio Vargas, sobre ter uma linha política acertada para garantir uma constituinte democrática, para garantir uma resistência do povo trabalhador do país contra a ofensiva dos Estados Unidos, que estava ali se colocando como nova potência. Dentro desse processo, os comunistas tiveram um papel central na criação da Petrobras. A campanha "O Petróleo é Nosso" não existiria sem a participação dos comunistas. Os comunistas tiveram um papel central na criação da Eletrobras. Todo o debate sobre expropriar as empresas estrangeiras que aqui exploravam o serviço de produção de energia, o PCB teve um papel protagonista. O PCB teve um papel protagonista em impulsionar a luta pela reforma agrária.
é daqui de Pernambuco um comunista que é quase que o símbolo da reforma agrária no Brasil, que é Gregório Bezerra. Quando a gente fala em luta pela terra, quando a gente fala de enfrentamento ao latifúndio, quando a gente fala de combate à fome, inegavelmente vem o nome de Gregório Bezerra na nossa cabeça. Durante todo esse processo, camaradas, a gente cometeu muitos erros. A gente cometeu muitos erros, cometeu muitos acertos. Nós acabamos sofrendo um golpe em 1964 que a gente não conseguiu resistir a ele, infelizmente. E no processo de volta à democracia burguesa, o PCB, já passando por uma crise no movimento comunista, uma crise que, infelizmente, terminou no fim da União Soviética, no fim de vários partidos comunistas, mesmo assim, o PCB ainda teve papel central na criação do SUS. O PCB ainda teve papel central na luta antimanicomial, na reforma antimanicomial, que fez esse país desenvolvesse uma das políticas mais avançadas de saúde mental e de atendimento a pessoas com problemas de álcool e outras drogas da América Latina. A política essa que está sendo ameaçada, com inclusive o prefeito do Recife abrindo espaço para a comunidade terapêutica nesse serviço, em vez de prestigiar o serviço público. Um retrocesso inaceitável. A história da luta pela soberania nacional real, soberania nacional concreta, nosso povo trabalhador que produz toda a riqueza, poder desfrutar dessa riqueza que ele produz. A gente ser um país que produz muito alimento, não ter ninguém passando fome, não ter pessoas desempregadas, não ter milhões de crianças sem o básico do básico. Recife, aliás, Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões de habitantes, quase 2 milhões estão em insegurança alimentar grave ou moderada. Um estado que é um dos principais produtores de frutas e alimentos do nosso Brasil. Nosso estado tem o maior desemprego do Brasil pelo 3º ano seguido. O nosso estado, de 10 milhões de habitantes, tem quase 1 milhão de pessoas analfabetas. A classe trabalhadora produz a riqueza, mas não desfruta dela. E a riqueza produzida no nosso país é diariamente sugada para fora pelos monopólios estrangeiros e pela potência do momento. Aqui em Pernambuco tem a refinaria Abreu e Lima, a refinaria mais moderna do Brasil. Demorou bastante para ser construída. Recentemente, o governo liberal fascista do seu Jair Bolsonaro anunciou a intenção de privatizar a refinaria Abreu e Lima. E o atual governador do estado de Pernambuco nada disse contra a privatização. É muito fácil citar os símbolos nacionais, exibir a bandeira, falar que é patriota, mas patriota de verdade foram os milhões e os milhares de trabalhadores, de comunistas, que nesse país lutaram pelo pouco que a gente tem, que deram sua vida, que dedicaram sua vida inteira para lutar para esse país ter um mínimo de democracia, de soberania nacional, de direitos sociais. Patriota era Marighella. Patriota era Gregório Bezerra. Patriota era Júlia Santiago, Ana Montenegro, Adalgisa Cavalcante. Patriota é Aníbal Valença. Patriota é Roberto Arraes. Esses são patriotas. Esses que lutam todo dia para que esse país seja um país digno de verdade. E esse país só vai ter dignidade com o socialismo, com a Revolução Brasileira. Estamos em 100 anos de história do PCB. A gente conseguiu muita coisa, mas não conseguiu ainda a Revolução Brasileira. Eu não sou do tipo que diz que estou lutando e acho que não vou ver a Revolução. Eu não gosto dessa perspectiva, eu não gosto dessa abordagem. Eu estou lutando porque eu quero ver a Revolução o mais rápido possível. Sim, eu quero desfrutar do socialismo. Eu não quero lutar pela Revolução para o socialismo só para os meus netos, trisnetos e tataraneto, não. Eu quero ver a Revolução Brasileira. Eu quero estar no momento que a classe trabalhadora do campo e da cidade, a juventude, tomar o poder e dizer, finalmente, a riqueza que a gente produz é nossa. A cultura que a gente produz é nossa. Finalmente é a hora da revanche. É a hora do revide, como diz uma música de rap famosa.
E eu acredito, camaradas, que em breve a gente vai estar comemorando não só 101, 102, 105, 110 anos do PCB. Em breve a gente vai estar comemorando o primeiro aniversário da Revolução Brasileira. E eu espero encontrar muitos de vocês aqui para a gente estar comemorando o dia que o povo trabalhador tomou o poder. O dia que esse país começou a mudar de uma vez para sempre. O dia que a gente escreveu na bandeira do Brasil, ao invés de ordem e progresso, viva o poder popular. Muito obrigado, camaradas.